Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Estão muito cansados de estudar? Não, sempre tem um tempinho para geografia. Eu sei que matemática cansa, química cansa, biologia cansa, mas quando chega em geografia, coisa boa, né? Confessa que é a disciplina que vocês mais gostam, confessam que é a predileta, que vocês estão com saudades de mim. É mais gostoso assim, confessa. Porque eu tô com uma saudade gigante de vocês, viu? De verdade. Cada vídeo desse aqui que eu gravo, eu fico imaginando assim, como é que era na sala de aula? Como é que seria na sala de aula? Eu andando de um lado para o outro, que vocês sabem assim, ó, que para mim a sala é pequena, agora vocês imaginem uma tela, né? Mas para o bem da saúde dos meus lindos, para minha saúde, a gente tem que aguentar e continuar em casa. Mas a gente não para, não. E o assunto de hoje, como é que tá? Como é que se formou a questão da agricultura no Brasil? Então, como é que são os espaços agrários no Brasil? Esse é o nosso assunto, espaço agropecuário brasileiro, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nos slides aqui, deixa eu só abrir. Vamos lá, tecnologia, não me abandona, não me abandonem. Vocês também, fica aí. Não foge, não foge, fica aí comigo. Fica um pouquinho aí comigo. Olha lá. Geografia, espaço agrário brasileiro. Meus queridos, assim, ó, a primeira coisa é saber alguns pontos importantes, alguns tópicos importantes sobre o Brasil, para a gente ter ideia de dimensão desse espaço agrário do Brasil. Se nós pensarmos em hectare, eita, eu queria ficar com a tela grande, mas está difícil hoje. Agora sim, tá indo. Se nós pensarmos na unidade hectare, porque a gente lida muito com centímetros, metros, quilômetros, mas na realidade urbana, a gente não fala em hectare, né? Os hectares são usados nas áreas rurais. Mas lembre-se que a gente já comentou sobre isso, 10 mil metros quadrados a cada hectare, tá? Então, para a gente definir, falar um pouquinho sobre o Brasil é composto por 851 milhões de hectares. Desses 851 milhões de hectares, 463 não são legais, não são usados, não são próprios para a agropecuária. Por quê? Ou porque é área de reserva, ou porque é área da Amazônia, ou porque são centros urbanos, ou porque são estradas, ou porque são rios, ou porque são áreas alagadas por represa. Então, elas não são utilizadas para a agropecuária, certo? 282 milhões de hectares são pastoris, então para criação. E aí nós temos 106 milhões de hectares que nos permitem a produção de policultura, cereais, oleaginosas, plantas têxteis, algodão, né? Então nós temos aí 106 milhões de hectares disponíveis, dispostos, aptos para a produção. E o Brasil, como ele tem uma extensão gigantesca, como ele passa por diversas latitudes, nós temos climas diferenciados, solos diferenciados, o que propicia realmente uma diversidade de cultivos, tá? Um ponto que, quando a gente fala da agricultura brasileira, uma coisa que tem, assim, ó, se transformado nos últimos tempos, são alguns cenários que vêm ganhando tecnologia e mudando a sua cara. Por exemplo, quando a gente fala em sertão nordestino, quando a gente fala em semiárido, a gente imagina uma região seca, sem plantas, porém, a região do Vale do São Francisco tem mudado bastante esse perfil. Olha só essa imagem aqui é de Petrolina, de Pernambuco, numa região do Vale do Rio São Francisco. Esse aqui não é o Rio São Francisco, é um canal dele, tá? É um canal artificial que está sendo usado então para irrigação, certo? Essa região aqui do sertão nordestino que está recebendo a irrigação do Rio São Francisco, está se transformando num grande, já é, na verdade, hoje, um dos maiores polos fruticultores que cultivam frutas. Aqui a gente tem mamão, desculpa, uva, melão, manga, acerola, entre outros cultivos dessa região, tá? Os que mais se destacam ali, Petrolina e Juazeiro, na Bahia, tá? Petrolina no Pernambuco, que é dessa imagem que tá aí, e Juazeiro na Bahia. Ainda no Rio Grande do Norte, e aí usando como
irrigação, o Rio Açu, não o Rio São Francisco, mas o Rio Açu, também é um outro destaque para o cultivo de frutas, tá? O que essa frase, a segunda tópicozinha ali fala assim, ó, o semiárido não está fadado à pobreza e à fome, porque hoje a gente vê possibilidades mudando a cara do cenário lá, justamente aqui pelo uso da tecnologia, o uso da irrigação artificial, certo? Quando a gente fala em espaço agrário, a gente tem que lembrar da Revolução Verde. Então, o que foi a Revolução Verde? Foi um conjunto de inovações e técnicas onde o objetivo era aprimorar, melhorar as práticas agrícolas. Com que objetivo? Aumentar a produção. E aí, Norman Borlaug, lá em 1960, ele era um engenheiro agrônomo, e ele foi o primeiro cara, ele era estadunidense, na verdade, mas ele, num espaço lá na Ásia, ele foi o primeiro cara a usar os defensivos, né, os inseticidas, os fertilizantes químicos, e daí para frente o mundo não parou mais, tá? Então, a Revolução Verde, ela tem algumas características. O uso de cultivares. O que são os cultivares? São as plantas que elas respondem melhor a fertilizantes, são mais resistentes a pragas, tá? Inclusive, a gente vai ver num tópicozinho ali embaixo, com cruzamento genético de plantas para garantir um alto desempenho, uma resistência. O gerenciamento da produção, com o intuito de produzir cada vez mais em áreas menores, então, potencializar, usar o máximo possível da capacidade da terra. A aplicação de insumos é alto, a aplicação de pesticidas, fungicidas, fertilizantes sintéticos, que também são chamados de fertilizantes químicos, tá? E ainda, uma outra marca da Revolução Verde é equalizar a limitação do terreno. Então, se esse terreno tem alguma limitação, com a nova tecnologia, ele consegue ficar equilibrado com os outros e produzir tanto quanto os outros. Como, por exemplo, a falta de irrigação, você leva a tecnologia lá da irrigação artificial e equaliza a potencialidade daquele terreno, tá? Ainda, né, a gente tem a pesquisa cada vez mais empenhada em descobrir equipamentos, ferramentas, estratégias para aumentar a produção, e aí entra as plantadeiras, as colheitadeiras, né? O trabalho de 10 homens em 15, 20 dias hoje é feito por uma colheitadeira ou por uma plantadeira em 2 horas, a mesma área. Então, olha só o quanto a gente está produzindo a mais do que era antes da Revolução Verde, tá? Provocou também uma mudança na estrutura fundiária, começou a se produzir em larga escala, não só para a produção familiar. Desculpa, galera. Não só a produção familiar, mas agora voltada para a lucratividade. Isso aí acaba fazendo com que tenhamos áreas, latifúndios, né? Que a gente vai ver agora, dá uma olhadinha aqui, ó, os problemas causados pela Revolução Verde. Ela acentuou esse problema de fundiários, né? Grandes áreas nas mãos de poucas pessoas. Além disso, quando a gente tem uma área maior de plantio, você tem uma área maior descoberta, sem vegetação, e isso aumenta a erosão. Esse material que dá erosão, ele é carregado pelos rios, pelas chuvas e pelo vento para os rios, e aí com isso esses sedimentos acabam ficando dentro do rio, diminuindo a profundidade do rio e ainda facilitando as enchentes, tá? Então, é uma consequência que veio junto com a Revolução Verde, a erosão e o assoreamento dos rios. A poluição das águas, a gente lembra que a gente falou para vocês na última aula, né? Os problemas de poluição com a agricultura, quando você fala dos pesticidas, dos fertilizantes químicos, então polui a água subterrânea, a água dos rios, o solo, certo? E quando você tem isso em larga escala, como foi a Revolução Verde, como é a Revolução Verde, você tem uma maior quantidade de poluição também, tá? E quanto mais você abre espaço para a Revolução Verde, mais você está alterando aquele cenário e você está acabando com espécies tanto da fauna quanto da flora. Então, você tem uma perda de biodiversidade, certo? Seguindo lá então, pessoas. Contrapondo essa Revolução Verde, nós temos a agricultura orgânica, um cenário completamente oposto ao da Revolução Verde. Apenas adubos orgânicos, compostagem, o controle das pragas é feito de forma biológica, com técnicas naturais, as sementes não são modificadas,
Entre as sementes naturais, você seleciona quais são as melhores e você utiliza sem modificação genética. Tem o uso de mão de obra numeroso. E aí, com isso, pessoas, o custo é mais alto, porque você tem um número maior de pessoas trabalhando, né? E usa o índice de tecnologia é muito baixo, é quase que um serviço manual. Com isso, a produção é pequena, é a menor escala. E aí, para uma família conseguir sobreviver com pouco produto, esse produto tem que ser um pouco mais caro, então os produtos são mais caros. A vantagem, você está levando para casa um alimento livre de agrotóxico, que a gente sabe que faz um monte de danos para a nossa saúde. Ah, uma laranja comum, uma laranja orgânica, pensem quanto ela faz bem para a sua saúde, quais são os comprometimentos do teu organismo, certo? Seguindo lá, então. Quando a gente fala de questão agrária brasileira, na verdade, os problemas fundiários são desde a época da colônia. A terra, ela é tida, quem tem terras é status, a terra é riqueza, e as pessoas acabam querendo cada vez mais concentrar a posse da terra, né? Ficar dona de áreas de terra, porque isso é questão de riquezas e status, mesmo que ela não vá cumprir a sua função, certo? E aí, em 1850, surgiu a Lei da Terra. Qual foi o objetivo da Lei da Terra? Foi legalizar as grandes extensões de terra por meio de posse. Então, as terras devolutas, que são chamadas, as terras devolutas são as terras do governo, elas não podiam mais ser ocupadas, a não ser que o cidadão pagasse para o governo por esse pedaço de terra. Uma outra forma é ele comprovar que ele estava naquele lugar, que ele já ocupava aquelas terras há muito tempo. Se ele conseguisse comprovar isso, que ele estava ali há muito tempo, ele poderia receber o título de proprietário, tá? Qual que é o problema? Isso aí abriu uma brecha para aqueles mau caráteres lá que faziam o quê? Descobriu que tinha um cara lá, posse num lugar lá, lembra dos grileiros? Que não tinham a comprovação, criavam a documentação falsa e se apossavam das terras dessas pessoas, certo? Que mais? Uma outra coisa que é clássica da região da área rural, o trabalho é um trabalho pesado, é um trabalho braçal, só que ele nunca foi respeitado e valorizado na sociedade brasileira. Isso já é uma herança da época da escravidão, porque trabalho era sinônimo de serviço escravo, e isso era vergonhoso. Olha o nível de cabeça que a gente já teve, gente. Que bom que a gente está mudando essas ideias, essa visão, né? E ainda, a estrutura brasileira hoje ainda ela é predominante de grandes latifúndios que são voltados para a monocultura, para o agronegócio, para a lucratividade, para o mercado externo, certo? Inclusive, esses grandes latifundiários recebem muito mais atenção e benefícios do governo do que os pequenos proprietários. É estranho isso, não é justo, mas infelizmente é a nossa realidade. E agora, nos últimos anos, começou a se perceber, começou a diminuir a dimensão da média das propriedades rurais, muito sutilmente ainda, tá? Seguindo lá, pessoas, quem são esses cidadãos aí de foice erguida, pedindo, implorando, quem são eles? Essas ferramentas são ferramentas de lidar no campo, são enxadas, são foices, são os sem terra. É o nome dado ao trabalhador rural que quer plantar, quer produzir, mas não tem um espaço, não tem terra para poder trabalhar. A origem, da onde surgem, quem são essas pessoas que querem plantar e não têm terra? Pode ser desempregado braço das cidades? Podem, que querem plantar e querem ter sua terra? Pode. Podem ser pessoas que moravam em regiões de ilhas de rio, que essas ilhas de rio foram inundadas pelos barragens de hidrelétrica, pequenos agricultores que foram expulsos de suas terras pelas mineradoras, pequenos agricultores que foram expulsos de suas terras pela ação de grileiros, estão lembrados? De jagunços, que são pessoas pagas para expulsar armados as pessoas das suas terras. Filhos de alguns pequenos produtores que saem da sua casa porque ele cresce, a casa fica superpovoada, ele precisa de um espaço, ele precisa de um canto. Então, a casa paterna tem uma superpopulação, os filhos acabam saindo e buscando, querem também sua terra para plantar. Pequenos proprietários rurais que foram tentar a vida na cidade, que não deu certo e acabaram ficando sem emprego e sem terras, são sem terras também. Pequenos proprietários que foram pressionados por grandes proprietários latifundiários a vender as suas terras e muitas vezes por preços abaixo do que realmente valia, tá? Então, esses são, dá uma olhadinha, ó, a carinha de quem quer trabalhar, de quem está na batalha, porque eles querem fazer com que a terra cumpra a sua função,
tá? E aí, um outro tópico bastante falado quando a gente fala na agricultura brasileira, a reforma agrária. Qual é a ideia da reforma agrária? Reformular toda a estrutura fundiária, os tamanhos, a função, se está cumprindo, se não está cumprindo a função social da terra, tá? Se ela tá. E essa reforma agrária, ela comporta tanto os aspectos legais, técnicos e produtivos, então realmente vai ser avaliado se aquela terra deve ser usada para plantio ou não, se ela deve ser preservada, e também aspectos políticos. Então, a reforma agrária, ela é uma reforma grande e precisa ser feita, mas infelizmente, desde 1964, quando surgiu a proposta da ideia do Estatuto da Terra, que já sinalizava com a reforma agrária, mas infelizmente isso aí é um assunto que está sempre empurrado com a barriga. Para quem não lembra qual é a função da Terra, esse aqui é o slide da nossa última aula, eu peguei ele redondinho, igualzinho, para a gente lembrar. A Terra tem que ser aproveitada de forma racional, os seus recursos têm que ser devidamente aproveitados, preservando o meio ambiente, respeitando as leis trabalhistas, respeitando a exploração do solo com o objetivo de provocar um bem-estar para os proprietários e para os trabalhadores. E daí, então, a Terra está cumprindo a sua função social, certo? E aí, um outro documento importante é de 1964, o governo militar, até foi feito para acalmar um pouquinho, na época, o campo, né, as pessoas do campo. Ele foi criado para estabelecer uma base legal para depois ser executada a reforma agrária, tá? E uma das coisas que esse estatuto traz é uma delimitação de uma medida legal, uma unidade legal, tá? Então, por exemplo, na área urbana, existe um tamanho mínimo de terreno para ser chamado de lote, né? Um terreno urbano, ele tem para ser registrado lá na prefeitura, a gente paga imposto lá, os lotes, os terrenos, tem que ter um tamanho mínimo. Por lei tá lá, qual é o tamanho do lote. Não sei dizer para vocês qual é o tamanho agora, se é 12 por 24, uma coisa assim, o tamanho de um lote na área urbana. E aí faltava ter uma unidade legal para a área rural. E aí foi estabelecido o módulo rural. Então, o módulo rural é uma área explorável, que em determinada parte do país, uma família de até 4 pessoas, por exemplo, equivalente a mais ou menos umas 4 pessoas, ao longo de um ano, elas correspondem a 1.000 jornadas. Mas peraí, professora, como é que vai ter 1.000 jornadas? Jornada é um dia de trabalho, né? Como é que vai ter 1.000 dias de trabalho num ano, se o ano tem 365 dias? Lembra que nós estamos falando de 4 pessoas que compõem uma família? Então, 4 vezes 375 jornadas, tá? Então, desde que tenha equivalente, né? Pode até ter mais, mas tem que ter pelo menos 1.000 jornadas anuais de trabalho, usando as tecnologias condizentes com aquele lugar, com aquela posição geográfica, ele consiga produzir o suficiente para assegurar a sua subsistência, o progresso social e econômico da sua família, tá? Resumindo isso aqui, ó, é uma área necessária para a sobrevivência no campo de uma família, 4 pessoas, levando-se em conta as características regionais, a localização do imóvel, os aspectos econômicos e ecológicos que o envolvem, tá? Uma outra unidade que foi estabelecida mais recente, em 1974, ela é muito semelhante ao módulo rural, é chamado de módulo fiscal, mas ele dá mais, ele deixa mais claro, ele é mais específico quanto à delimitação, tá? Então, cada município define qual é o tamanho da sua unidade rural chamada de módulo fiscal. O que um prefeito, o que um município vai levar em consideração? Qual é o tamanho, qual é o tipo de exploração que predomina naquele município, quanto que se ganha com aquela exploração que é predominante, quais são os outros tipos de explorações existentes, que às vezes pode até não ser a predominante, mas pode ser que elas expressem uma grande renda, e ainda o conceito de propriedade familiar, que é justamente você produzir para se sustentar, e ainda um excedente para a família poder evoluir socialmente, economicamente, tá? Então, analisando esses 4 índices aí, a gente estabelece um tamanho de módulo fiscal. Quem tem alguma dúvida, dá uma olhadinha na última aula que eu falei sobre isso também, tá? Ainda, pessoas, nós podemos classificar as propriedades rurais em 4 tipos. Pode ser latifúndio por dimensão. Quando eu estou falando de um latifúndio de dimensão, é toda a propriedade que tem mais de 600 módulos rurais. Então, não interessa aquela planta. Uma propriedade que tenha mais de 600 módulos rurais é chamado de latifúndio por dimensão.
Quando eu me refiro a latifúndio por exploração, eu estou falando de propriedades de um módulo até 600 módulos que estão produzindo, mas estão produzindo de forma inadequada. Na verdade, ela não está sendo conveniente, ela apresenta problemas de ordem social, de ordem econômica, tá? Os minifúndios são propriedades com menos de um módulo, tá? Menos de um módulo rural. E a empresa rural, ao contrário do latifúndio por exploração, ele também é uma propriedade de 1 a 600 módulos, mas que está produzindo ali, ó, de forma racional, com bons resultados econômicos, sem tensões sociais. Então, a empresa rural é o ideal de propriedade, certo? Deixa eu dar um... Ah, isso aí mesmo, a gente encerrou. Deixa eu só dar um ok aqui. Só um minutinho, já volto aí com vocês, já fico aí dando um oi para vocês. Segura a onda só um pouquinho para a gente finalizar o nosso vídeo. Agora sim. Opa, opa, opa. Tem que esperar um pouquinho, né? Tem que ter paciência. A tecnologia, ela tem o tempo dela, né? Agora vocês estão me vendo. Tô aqui, tá? Meus queridos, espero que tenha sido clara quanto a parte do espaço agrário, o espaço agropecuário brasileiro, né? A gente se focou um pouquinho mais na parte de agricultura, mas eu espero que tenha sido bem válido para vocês, certo? Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, me procura ali, ó, que eu já vou falar com vocês. Já tô aqui, ó. Pode ir ali, vai na sala que eu tô ali. Beijão.